tenho uma ferida. O que eu posso e o que eu não posso comer? Quando uma pessoa tem uma ferida de maior relevância, é muito comum receber inúmeros conselhos sobre o que ela deve ou não deve fazer. E com relação à alimentação, isso não é diferente. E muitos são os mitos com relação ao que eu posso ou o que eu não posso comer quando eu tenho uma ferida. Quando eu faço a anamnese do paciente, eu sempre pergunto como é a alimentação. O que ele costuma comer? Café da manhã, almoço, janta, intervalos, qual é o hábito alimentar que ele tem? Essa é uma informação importantíssima para que eu possa fazer a orientação correta de como ele deve adequar a sua dieta para acelerar, para otimizar a sua cicatrização. E muitos são os mitos que a gente ouve. Nós, profissionais da saúde, ouvimos muito o paciente falar desde que a gente pergunte, desde que a gente coloque isso como parte da nossa anamnese, de que o paciente não está comendo peixe ou não está comendo carne de porco porque é uma carne remosa. Se você nunca ouviu esse termo, esse é um termo que eu ouço muito dos pacientes. E de fato existe esse mito, porque muitas pessoas têm alergia a certos tipos de carne. E é claro que se você decidir comer aquilo que você tem alergia, isso vai piorar, porque vai causar uma inflamação no seu organismo como um todo, e não porque você comeu e você tem uma ferida. Assim como se você tem uma ferida e a sua alimentação tem como base os carboidratos, principalmente aqueles carboidratos que contêm glúten, você precisa saber que o seu corpo inteiro vai estar inflamado e isso vai prejudicar a sua cicatrização. Uma alimentação adequada para ajudar na cicatrização, para acelerar a cicatrização, para fazer com que a sua ferida cicatrize da melhor forma no tempo mais adequado, deve ser focada principalmente nas proteínas. E quando eu falo de proteínas, eu estou falando de carnes, seja de vaca, seja de porco, seja de frango, mas eu sempre digo para os meus pacientes que a melhor forma de proteína, aquela que é melhor absorvida pelo nosso organismo e, portanto, aquela que vai ser melhor aproveitada para a cicatrização, é a do ovo. A albumina é aquela que tem melhor de biodisponibilidade e por isso eu consigo de forma muito mais fácil absorver essa proteína e aproveitar no meu organismo. E são inúmeros pacientes que me dizem que não estão comendo carne de porco por causa da ferida. E se você tem alergia à carne de porco, de fato, passe bem longe dela, isso tendo ou não ferida. Porém, se você não tem alergia à carne de porco e tem uma ferida, não existe nenhuma restrição a comer esse alimento. Já tive pacientes que deixam de comer ovos porque têm uma ferida. E aí eles estão perdendo uma grande oportunidade de caprichar na alimentação, na quantidade de proteínas, porque deixam de comer ovos. Eu já tive casos de pacientes que estavam há meses sem comer ovos e que essa era a proteína que eles mais gostavam de consumir. Então, é importante que você converse com um especialista que está tratando da sua ferida para saber se de fato você precisa deixar de lado aquele alimento ou não. Mas as proteínas são a base da alimentação focada na cicatrização. Além das proteínas, é muito importante que se consuma ômega 3 e 6. Isso a gente encontra nos azeites, nos peixes, nas castanhas, frutas secas. Por isso, se você não tem o hábito de consumir esses alimentos, é interessante que você passe a consumi-los ou aumente a quantidade diária de consumo, claro, dentro dos níveis seguros, para que você acelere essa cicatrização. Assim como as proteínas, o ômega 3 e 6 ele é importantíssimo para a proliferação das nossas células, ou seja, para que elas consigam se formar. E é isso que a gente precisa na cicatrização. A gente precisa que as células se formem, se multipliquem para conseguir fechar essa ferida. É claro que nós precisamos também, para tornar essa alimentação completa, dos minerais e vitaminas. E por isso,
Esse é o primeiro alimento que as pessoas pensam quando a gente pergunta o que elas comem habitualmente. E na verdade, a gente pensa que isso tem que ser a base da nossa alimentação focada para cicatrização. E não é. É claro que eu preciso consumir, porém não é o mais importante. O mais importante são as proteínas e, na sequência, ômega 3 e 6. As frutas, legumes e verduras vão nos suprir de vitaminas, minerais, fibras que também são importantes para esse processo, mas não são o mais importante. E aí, é claro que eu preciso falar da água. A hidratação do nosso organismo, se ela não acontecer, eu também não tenho condições de cicatrizar. Por isso, tomar água ou líquidos na quantidade adequada por dia também é fundamental para que eu consiga ter uma cicatrização da melhor forma possível. Então, desde que você não tenha restrição por problemas renais, capriche na ingestão de proteína. Desde que você não tenha restrição à quantidade de líquidos por dia por alguma cardiopatia ou algo do tipo, ou mesmo uma nefropatia, capriche na quantidade de água em pelo menos 2 litros por dia. E se você focar nesses elementos, proteínas, ômega 3 e 6, minerais e vitaminas e água, caprichando muito na sua hidratação, a sua cicatrização vai sim ser otimizada pela sua alimentação. É aquilo que eu sempre falo, os cuidadores dos meus pacientes. Se aquele paciente, o que ele mais gosta de comer é, por exemplo, ovo ou carne de porco, e isso foi tirado da alimentação dele por medo de isso interferir na cicatrização, se ele não tem nenhuma alergia a esses alimentos, por favor, prepare e forneça esses alimentos para o paciente, porque senão ele vai deixar de otimizar a sua cicatrização por um mito. E o que a gente precisa é usar todos os nossos artifícios, todos os recursos possíveis para que a cicatrização aconteça no menor tempo possível. Daí vem a importância dos suplementos alimentares. Hoje existem suplementos alimentares que são específicos voltados para a cicatrização. Eles são muito ricos em micronutrientes, mas também em proteínas, que são a base da cicatrização. E para isso, para que a cicatrização aconteça da melhor forma possível, eu sempre recomendo para aqueles pacientes que têm lesões de maiores dimensões ou que já tem outros fatores que dificultam a cicatrização, como por exemplo uma idade avançada, para que eles suplementem a sua alimentação com esses suplementos específicos. Em geral, pacientes mais idosos, eles já se alimentam menos, eles já têm mais dificuldade em consumir os alimentos. E aí é importante a gente garantir que o aporte de proteínas, de ômegas, de minerais, de vitaminas seja fornecido na quantidade suficiente para que essa cicatrização aconteça. Então, eu sempre recomendo que eles suplementem a alimentação com esses produtos específicos. E existem algumas marcas no mercado, elas têm diferenças de palatabilidade, ou seja, algumas são mais saborosas, são mais fáceis do paciente conseguir ingerir esse suplemento, outras nem tanto, mas elas ajudam muito na cicatrização. A diferença é visível daquele paciente enquanto ele não está suplementando, a partir do momento que ele começa a suplementar. E por isso, para os meus pacientes, a Nestlé oferece uma parceria com condições de comprar diretamente da empresa com um cupom de desconto especial para que eles tenham a possibilidade de ter acesso a esse suplemento, que na minha opinião hoje em dia é o melhor do mercado. E é claro que eu faço toda a orientação de alimentação. Não é só o suplemento que vai resolver toda a situação, a adequação nutricional também é importantíssima. Por isso eu faço toda a orientação de adequação de quantidades de macronutrientes, de suplementação com aquilo que a pessoa não tem o hábito de comer, além do suplemento específico que nos ajuda muito nesse processo de cicatrização.
Se você tiver dúvidas, perguntas, quiser saber mais sobre nutrição para cicatrização, deixe suas perguntas aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar dessas informações. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você saber sempre que um novo vídeo for lançado. E eu te vejo no próximo vídeo.